Fala, queridos, como vocês estão? Todos bem? Vocês sabem que eu não consigo ficar muito tempo longe de vocês, né? Vocês sabem disso. Uma coisa, quando a gente fala sobre distância, né? Realmente, outra coisa que eu aprendi estando distante da minha realidade, estando em outro país, foi sobre a questão de sair da bolha, né? E eu vou explicar isso pra vocês, porque tem a ver com o nosso último vídeo sobre idioma, tá? Quando a gente fala de, né, de você ter que falar outro idioma, você tá saindo da sua bolha, você tá saindo da sua zona de conforto, né? E eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu sempre coloco no meu Instagram, mas eu tenho muita vergonha, ou pelo menos tinha, de postar no meu Instagram, sabe? No meu próprio Instagram. Muita vergonha mesmo, sabe? Tipo, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar? E não é algo assim externalizado, é interno mesmo, sabe? Antes de você postar, né, às vezes nem tem voz na cabeça, você só não faz. Porque você fica se questionando se realmente é bom o suficiente para estar ali, né? Tem muito dessa cobrança. E o que eu percebi? Quando a gente sai da nossa bolha, que você está em outro país, não tem isso, sabe? E não é sobre o país ou sobre as condições, mas é sobre a sua própria percepção de si, né? Quando eu estive lá, era como se eu fosse uma folha em branco, sabe? É como se eu fosse outra pessoa. Estivesse recomeçando realmente, sabe? Tendo uma oportunidade de recomeçar. Então você é uma folha em branco e você tá ali a caráter de aprender, sabe? Todos são seus professores e, cara, é uma folha em branco nova para preencher. Obviamente você já é uma pessoa que já tem costumes, já tem vivências, já, né, você já é um adulto. Só que ainda assim você lá é uma folha em branco. É uma realidade totalmente diferente da que você está acostumado. Você sai da sua zona de conforto. E esse desconforto é onde você começa a aprender sobre o ambiente, aprender sobre as pessoas, aprender sobre o convívio, para que aquilo se torne confortável novamente. É uma situação onde você se torna uma pessoa interessada em conhecer. E isso daí foi, cara, foi incrível para mim. Porque assim, quando você tá fora de um ambiente que você conhece, é como se você não soubesse, sabe, o padrão daquelas pessoas, vamos falar assim. Então eu me senti como se, cara, ninguém tá me julgando, sabe? Aqui eu não reconheci o julgamento. Eu não reconheci pessoas que estão me inferiorizando por causa daquilo que eu fiz. E assim, quando eu estive lá, que eu tava falando do Instagram, cara, eu postei cada vídeo no meu Instagram que nem eu acreditei depois quando eu tava revisitando, sabe? E que assim, as mesmas pessoas viram, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas comentaram, e eu achei até estranho, sabe? Tipo assim, as pessoas gostam disso, sabe? E é sobre, muitas vezes, é que as pessoas gostam de você. E você mesmo, se condiciona a dizer que não é o suficiente naquela sua bolha. Por quê? Aquela é a sua zona de conforto. Quando você começa a sair um pouquinho dela, você já quer voltar para ela. Seu cérebro já quer te trazer de volta. Tipo assim, cara, não vai lá não. Lá é perigoso. Sabe? Volta pra cá, aqui, ó. Olha o tanto de conforto que a gente tem aqui. Você não precisa sair um pouquinho aqui. Olha o tanto de conforto que tem aqui, cara. Fica aqui. E quando você está num outro país, num outro ambiente, que você tem que se readaptar, se realocar, porque não tem como você voltar para sua zona de conforto de uma forma rápida, ali é como se, cara, eu não reconheço esses padrões, sabe? Então, assim, eu realmente sou uma pessoa que estou aprendendo. Por que eu teria vergonha de aprender? Sabe, eu não sei. Então, assim, cara, eu tenho vergonha de postar um story assim. Mas por que eu teria vergonha? Qual que é a régua que eu estou utilizando aqui? Sabe? Eu não entendi ainda. Sabe? É sobre você permitir sempre ser um estudante, sempre ser uma pessoa, um amador, digamos assim, sabe? Uma pessoa que está sempre aprendendo. Então, cara, quando eu estive lá, eu sempre estive na posição de aprendizado. Então eu não tinha essa de entender o porquê que, sabe, ter medo de perguntar, medo de falar, medo de me expressar. Por quê? Porque, cara, eu não reconhecia o medo ali, não fazia parte daquilo que eu entendi sobre aquele lugar. Entende? Eu acho que dá pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Porque assim, a nossa zona de conforto, ela é feita do quê? De situações que a gente já está acostumado. Situações que a gente está acostumado e se tornaram
entre aspas, confortáveis, ou seja, são situações que já estão no nosso radar, que a gente já sabe mais ou menos como elas vão acontecer, quando ou por que elas vão acontecer. Então a gente já tem uns pré-requisitos, ou até mesmo você já começa a pensar o que seria bom, o que seria ruim, o que seria vergonhoso, enfim. Fora ainda sobre o círculo de pessoas. Quando você está rodeado de pessoas que, cara, você não conhece aquelas pessoas, sabe, você não conhece, elas também não te conhecem, não tem como elas julgarem. E muitas vezes a gente se cobra baseado no que a gente era antes, sabe? A gente tem medo de ser nós mesmos, com medo que as pessoas parem de gostar da gente. Sabe? Será que se eu mostrar que eu também gosto disso, as pessoas vão deixar de gostar de mim? Vão me zoar porque eu gosto disso? Ah, eu não vou postar porque eu não quero que ninguém saiba. Lá ninguém te conhece. Você pode ser quem você quiser, sabe? Quem você realmente é. Você ser sincero consigo. E, cara, é uma sensação libertadora, sabe? Você ser sincero consigo, você ser sincero com as suas relações, porque você é naturalmente feliz, sabe? E assim, você não ter o porquê, digamos assim, você ter medo ou ter receio de ser você mesmo com aquelas pessoas, porque elas não sabem quem você é, elas estão te conhecendo agora também, sabe? Então você começa a perceber que, cara, independente do que as pessoas pensam de mim, eu sou uma pessoa individual, sabe? Eu posso estar aqui, eu posso estar na Colômbia, eu posso estar em outro país, eu sou ainda uma pessoa individual. Sabe? Eu posso ser uma pessoa que vou estar em vários lugares. A única pessoa que vai estar comigo sou eu mesmo. Então quem tem que ter algum pensamento sobre mim sou eu. E cara, se é pra mim estar comigo esse tempo todo, eu tenho que ser sincero comigo. Tá entendendo? Eu quero ser feliz ao meu lado, digamos assim. Então, uma das coisas que eu tenho trago para essa minha nova realidade no Brasil, porque eu penso que assim, cara, existe um Jorge antes e existe um Jorge agora. Que é um Jorge agora com essa nova visão, essa nova percepção. Que é algo que eu tô tentando encaixar na minha rotina, é isso, sabe? De ser você mesmo, sabe? Ah, eu quero postar sobre isso. Posta. Eu quero falar sobre isso. Fale. Eu gosto disso, então seja feliz e goste, sabe? Só que seja sincero consigo mesmo. Seja você mesmo para si mesmo. Você é a única pessoa que vai estar consigo, sabe? Então respeite até mesmo a sua própria integridade, sabe? A sua ética em não ser diferente só para que você agrade outras pessoas. Porque isso me fez pensar muito, sabe? Sobre o quanto que eu me moldei, sabe? Para que as pessoas pudessem gostar ou achar que eu era legal. E sabe, tipo, pra quê? Pra quê? Entendeu? Sei lá, tem uma pessoa que eu sempre me esforcei para que ela me achasse legal. E aí, cara, eu tô lá na Suíça. Essa pessoa não me acha legal, mas, cara, eu tô sendo eu mesmo aqui na Suíça, velho. Que poder, que influência você tem sobre mim aqui, sabe? E é sobre isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Não só pelo fato da gente estar em países diferentes, mas sobre sermos pessoas diferentes, corpos diferentes. Então assim, cara, que influência essa outra pessoa tem sobre mim? Cara, eu sou o meu próprio país, tá entendendo? Eu sou um evento, sou um fenômeno, tá entendendo? E não só eu. Cada pessoa é um fenômeno, é um evento. Entende? Então, assim, que influência eu tenho que ter sobre outra pessoa? Que influência eu tenho que ter sobre outra pessoa? Que poder, na verdade, eu tenho que ter sobre essa outra pessoa? Influência todos nós temos, né? Porque nós somos seres humanos, somos seres sociáveis, enfim. Mas que poder essa pessoa tem sobre mim para poder tentar me manipular ou falar que o que eu faço é certo ou errado? Eu tô vivendo a minha vida, a minha realidade, a realidade do meu país, tá entendendo? Aqui sou eu que mando e desmando. Então se eu quiser te escutar, eu escuto. Se eu não quiser também, é isso. Tchau. Coloca o modo avião e é isso. Tá entendendo? E aí que você começa a ver como as coisas às vezes a gente transforma assim, gigantesca, coisas pequenininhas, sabe? Então tipo assim, ah, tal pessoa vai achar ruim que não sei o que. Beleza, vamos colocar a situação que você está em outro país. Se uma pessoa achou ruim a roupa que você está usando, as coisas que você está falando, o que ela vai fazer? Ela vai tentar te ligar? O que você pode fazer? Desligar? Vai te mandar mensagem? Você pode bloquear? Ah, vamos colocar assim, a pessoa está no mesmo país que você, o que ela vai fazer? Sabe, tipo assim, o que a pessoa vai fazer pelo fato dela não gostar de algo que você faz? Nada. Se ela não respeita, isso diz mais sobre ela do que sobre você, sabe? E muitas vezes está relacionado ao que ela não respeita nem mesmo os seus próprios gostos.
E o fato dela ver outra pessoa que respeita a sua própria identidade, respeita a sua própria sinceridade, ela vê isso como um ataque direto, sabe? A gente, cara, eu sou a pessoa que menos gosta de falar sobre os outros, sabe? Tipo assim, os outros em relação a mim. Mas é um fato. As pessoas que não gostam de você ou da forma que você vive, muitas vezes é porque elas reprimem essa sinceridade, essa realidade delas por medo, às vezes por alguma situação interna. E quando elas veem que você consegue viver e ser sincero consigo, mesmo, sabe, ignorando isso, é como se, sabe, existe aquele conflito de sentimentos. E quando a pessoa não sabe lidar muito bem com isso, ela acaba achando que a culpa é a pessoa que sabe lidar, entende? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Sejam sinceros consigo mesmos. Se vejam todos os dias como uma folha em branco, sabe? Nós estamos aqui para aprender, sabe, com as pessoas. Independente se é uma pessoa nova, se é uma pessoa velha, se é uma pessoa de outro país, se é do mesmo país. Todas as pessoas têm muito a ensinar pra gente. E a gente se dá essa permissão de sermos aprendizes, de sermos amadores, é o melhor dos caminhos. Porque a gente tem muito mais a ganhar do que a perder. Porque às vezes a gente pensa, tipo assim, se eu mostrar que eu sou uma pessoa que está querendo aprender, as pessoas vão se, como é que fala? Se beneficiar de mim. Depende. A gente sabe que existem pessoas e pessoas, a gente não está aqui para pensar sobre isso. Porque todas as atitudes dessas pessoas dizem muito mais sobre elas do que sobre nós. Nós temos que ser sinceros e tentar buscar aprender o máximo daquele ambiente. E se a gente entender que aquele ambiente não nos respeita, não nos valoriza e não nos credibiliza, é o momento da gente ir para outro ambiente, sabe? E, cara, se for para pular 3, 4, 5 vezes de ambiente, vamos pulando. Só que o que é importante, a gente está confortável no nosso ambiente aqui, com nós mesmos, sabe? Para poder sermos sinceros com aquilo que a gente quer, respeitar os nossos limites e saber que, cara, eu tô comigo, sabe? Se muitas vezes a gente se coloca nessas situações porque a gente se sente sozinho. E se eu tô comigo, cara, eu não preciso me sentir sozinho. Não preciso me sentir com medo de tomar uma escolha, de tomar uma atitude ou de me posicionar, sabe? Eu sou suficiente, eu vale a pena. Tá entendendo? Mas, pessoal, é isso. O vídeo ficou até um pouquinho longo, porque eu realmente me empolguei, porque é um assunto que, cara, eu gosto demais. Foi algo que me tocou bastante, sabe? Que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, sempre gostei muito de conhecer as pessoas, de conhecer sobre curiosidades sobre as coisas. Então, quando eu tenho essa oportunidade, cara, eu não consigo, sabe, largar. Eu quero realmente abraçar e, cara, me conta, eu quero saber, eu quero entender. E é realmente sobre você ser uma pessoa que tem o interesse em conhecer, não ser uma pessoa interessada em benefícios. Então pense nisso. Seja uma pessoa aberta a aprender, a estar em conjunto e respeitar a si mesmo. É isso. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Detalhe, não se esqueçam, hein? Logo, logo vai sair o vlog aqui no canal, então já se inscrevam, já ativem o sininho, porque essa viagem foi muito da hora. Tem muita coisa legal que eu aprendi lá, que eu vi lá, que eu tô compartilhando no vlog. Então, já se inscrevam aqui, já deixa o sininho ativo aí, porque eu vou trazer muita coisa de lá, tá? Então é isso, gente. Até a próxima.